Eu sou Irineu Dantas Peron, sou médico veterinário e sou superintendente de produção da Copacol. Vou fazer um bate-papo aqui com o Bruno Luque, zootecnista e diretor da CNA. Bruno, brilhante palestra, parabéns. A gente percebe o envolvimento muito grande seu com o assunto, bastante conhecimento. Estamos aqui num simpósio de avicultura e a gente fala muito sobre a viabilidade das atividades, do negócio. Eu acho que vocês têm participação muito importante nesse assunto, nesse processo, né? Então, eu queria começar contigo já numa pergunta que a gente tem debatido e discutido bastante no dia a dia das nossas atividades, que é relativo à questão da implantação de estruturas de produção, né, com relação à viabilidade, a custo de implantação e principalmente a linha de crédito. Como que você vê, o que a gente pode esperar para frente, para o futuro, Bruno? Como que a CNA tem trabalhado com relação às linhas de créditos mais acessíveis para a avicultura, para os avicultores, né? Você tem políticas aí trabalhando ou pensando na redução dos juros dos financiamentos para que a atividade se mantenha pujante como veio até agora? Bem, tudo bem, Lineu? Muito obrigado aí pelas perguntas. Quero agradecer aí ao Núcleo VET pelo convite, à Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a pessoa do presidente Pedroso também, pela indicação do meu nome. Parabenizar pelo excelente evento, né, que reúne aí muitos técnicos. Bem, essa pergunta é interessante, porque o setor agropecuário, principalmente da produção primária, o produtor rural, ele conseguiu evoluir e desenvolver regiões que não eram regiões de produção, com tecnologia voltada à produção nacional, tecnologias tropicais, de agricultura tropical, e para isso ele precisa de recursos, ele precisa de dinheiro, de crédito, para que essas constantes tecnologias sejam colocadas em prática, né, e ele se manter competitivo do mercado. Hoje nós temos o Plano Safra, o Plano da Agricultura e Pecuária, que é lançado anualmente no meio do ano e sempre pega de um ano para outro, né, pegando o período de safras. Então, o que vai ser lançado agora em junho vai pegar a safra 24-25, né, que vai plantar em 24 para colher em 25. E a CNA já faz um trabalho de longa data junto às federações. A gente sempre senta com todas elas para discutir as prioridades para o ano, porque o recurso desse Plano Safra do governo federal, a gente sabe que ele é limitado, ele não acompanha o crescimento do agro brasileiro. Então, a gente sabe o que tem que priorizar. Nas conversas que nós fizemos esse ano, a gente visitou as 5 regiões brasileiras, mais o Mato Piba, ouvindo os produtores, e boa parte deles colocaram que a preferência deles é ter custeios mais baratos do que investimento. É um ano que boa parte dos preços das commodities estão caindo, né, não só das commodities, mas das proteínas também, quando a gente fala de boi, leite, né, estão com valores bem mais baixos que os últimos anos. Então, esses produtores sinalizaram que eles teriam mais aptidão para tomar custeio e postergar os investimentos. Agora, isso é uma decisão muito pessoal. Tem muitos produtores que estão bem organizados economicamente, que mesmo no cenário de preço mais baixo, ele tem condição de pagar esses financiamentos. Então, nessa discussão com eles, a gente perguntou quais seriam as linhas prioritárias que eles indicariam que a gente trabalhasse junto ao governo federal para ter juros mais baixos. Então, de uma maneira geral, não pegando o avicultor ainda, eles apontaram o antigo plano ABC, que tem técnicas de mitigação de carbono, né, plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, recuperação de pastagem, né, a melhoria na utilização de dejetos e por aí vai. O programa Construção de Armazéns, que é o PCA, e o programa de irrigação, que é o ProIrriga. Para os avicultores, o programa que a boa parte aponta é o Inovagro. É um programa voltado à tecnologia, à construção de infraestrutura, tanto de galpão como para a compra de equipamentos para que ele possa utilizar. Então, esse programa, no último ano, ele teve uma taxa maior que esses que eu citei como prioritários, mas a gente vai tentar, nesse ano agora, né, nas discussões com o governo, buscar taxas mais acessíveis para essa linha, porque ela atende basicamente a avicultura, suinocultura, né, algumas questões voltadas ao leite e a cultivo protegido, né? Então, é uma linha importantíssima e tem um foco em tecnologia, que, vamos dizer assim, é o pilar principal, né, da cadeia da avicultura e da suinocultura no Brasil. Então, Bruno, exatamente essa questão da tecnologia, né? A gente sabe da importância da tecnologia para essas atividades e elas são um dos pilares, entre outros que a gente sabe também com relação ao manejo, à sanidade, né? A genética, mas a tecnologia é um dos pilares do crescimento da
dessas atividades, particularmente aqui falando da avicultura. Que estágio nós estamos, ou como você vê o futuro dessa atividade, pensando no uso de ciência de dados, no uso de inteligência artificial, para a tomada de decisão desses produtores, seja na hora de fazer um investimento na sua propriedade, de um novo empreendimento, para alguns casos, para a compra de insumos, especialmente a questão de grãos. Como que está esse trabalho, o uso ou a implantação dessa tecnologia para essas atividades? Qual que é o futuro? Como é que você está vendo esse assunto? Bem, teoricamente, realmente, é o futuro. A gente já vê alguns produtores utilizando, algumas empresas fazendo uso disso, né? Inclusive, é um ponto de questionamento do ponto de vista legal, né? A própria nos Estados Unidos, os dados que as máquinas coletam a campo, né? O produtor lá, o dado é dele, ele tem que receber um percentual por isso. No Brasil não tem essa discussão ainda, né? Sobre de quem são os dados que são levantados, mas o fato é que eles já estão sendo tabulados e utilizados de maneira estratégica para tomar decisão. É algo que é popular ainda? Não, né? Ainda é um pequeno quantitativo que faz uso dele, mas não resta dúvida que a partir do momento que a gente conseguir dominar essa ciência e popularizar, a gente vai ter um avanço significativo, porque nós temos pouquíssimas informações ainda da produção brasileira do ponto de vista prático de fazenda para fazenda. Cada fazenda é uma realidade, uma fazenda no centro-oeste é diferente de uma fazenda da região norte, que é diferente de uma fazenda da região sul, da Mata Atlântica. Então, para cada bioma brasileiro, a gente tem um comportamento diferente para as mesmas cadeias produtivas. Então, saber interpretar esses dados, saber correlacionar indicadores técnicos com o econômico, e para isso a gente precisa ter massa de dados para tomar essas decisões, é fundamental. Hoje o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ele tem um trabalho de assistência técnica e gerencial aos produtores rurais. Então, aqui em Santa Catarina, principalmente, é um dos estados referência nisso, são mais de 300 técnicos de campo que estão aí atendendo de 20 a 30 produtores, onde o foco é a gestão. É justamente eu coletar dados dessas fazendas, não ainda com o uso de inteligência artificial, mas eu ter um banco de dados daquela propriedade para orientar o produtor na melhor decisão, e aí principalmente quando a gente fala em compra de insumos, né? Dado de insumo a gente já tem de longa data. O problema é que há um comportamento diferenciado a cada ano, a depender do clima, né? A depender de variáveis geopolíticas, né? Que interferem no comércio internacional, e como a cotação desses produtos são produtos que têm cotação externa, não fica só no Brasil. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu falava na palestra hoje, a própria reforma tributária, a lei de desmatamento da União Europeia. Nós temos vários temas que são debatidos hoje que está fora da questão climática e puramente de mercado, que os analistas e o produtor rural têm que estar acompanhando, porque isso pode afetar no preço do seu insumo, no preço do produto que ele comercializa. Então, assim, não resta dúvida, né, que as ferramentas de inteligência artificial, né, de análise de dados, elas vão vir para ficar. Hoje nós temos também um trabalho com um hub de inovação dentro do Instituto CNA, que é justamente fomentar que empresas que ainda estão iniciando o trabalho comecem a fazer o uso, fazer propostas de como tornar isso mais acessível ao pequeno e médio produtor, visto que é algo ainda muito focado, né, nos grandes. O Bruno, e um outro assunto que tem sido motivo de debate nas rodas, né? E a gente tem percebido talvez alguma preocupação até, né? Com relação à carne do futuro, essa carne produzida a partir de plantas. Na tua opinião, isso é algo que se deve se preocupar? Ela vai ter um nicho de mercado específico? Está longe de acontecer? Está mais próximo? Como que esse assunto está sendo encarado por vocês na CNA? Bem, eu acho que o principal que tem que ter nesse tema é transparência sobre o que é o produto e respeito às diversidades, né? O que eu falo muito para o pessoal de proteína à base de plantas que tiveram na CNA já de longa data, vocês podem trabalhar seu produto sem problema nenhum. Agora, não precisa demonizar a carne que é produzida, né, nas propriedades rurais. Eu não preciso falar que o animal sofre, inventar mentiras, porque no caso do Brasil, né, nós temos um sistema sanitário robusto, a gente segue todas as leis, tanto sanitárias como de bem-estar animal. Então, não existe esse fato de que eles colocam que comer um bife você está contribuindo para o sofrimento de milhares de animais. Então, faz o marketing do seu produto sem denigrir o outro. E eu acho que a mesma coisa vale para, né, o caso da proteína animal, né, verdadeira.
a gente não está trabalhando demonizando outro produto que tem quem queira, tudo bem, né? Alguém vai consumir aquilo. Mas desde que cada um se respeite, né, e siga num processo de transparente no marketing, sem ofender os outros, eu acho que tem espaço para todo mundo. Sinceramente, eu não acredito que vai ser algo que vai tomar muito mercado, porque pegando do princípio que boa parte da população busca uma alimentação mais natural, a partir do momento que eu tenho um produto feito em laboratório que tem muito aditivo, né, e vários outros produtos para chegar naquele alimento próximo, com sabor e textura semelhante ao original, aquilo tem muita química envolvida. Então, eu acredito que vai na contramão, né, do que a boa parte da população tem buscado, que são produtos cada vez menos processados, com menos aditivos e tudo mais. Porém, há uma linha que realmente consome. E aí, nosso respeito a eles, que eles sigam produzindo, desde também que haja reciprocidade, né? Haja o respeito também às proteínas animais, que, principalmente no Brasil, nós seguimos todas as legislações que existem, nacionais e internacionais, né, garantindo aí o bem-estar dos animais e sendo uma atividade nobre. Né? Produzir proteína para alimentar as pessoas realmente é algo nobre que não precisa ter nenhum tipo de demonização, né, nesse tipo de procedimento. Ok. Bruno, então, pelo que eu percebi na tua palestra, e agora um pouquinho da nossa conversa, essa questão da transparência, do espaço para todos, a tecnologia chegando, a questão dos investimentos, você falou de alguns alertas com relação, por exemplo, a questões climáticas, com Laninha podendo afetar, você falou um pouquinho da questão tributária, você falou um pouquinho sobre a lei do autocontrole. De forma geral, dá para dizer assim, tem trabalho para ser feito, a mensagem da CNA, a mensagem do Bruno para os produtores é uma mensagem de otimismo, de um caminho, produção de alimentos, da forma que tem sido feito, com qualidade, com transparência, e tem espaço para outros também que vão buscar seu mercado, desde que as coisas sejam feitas da forma profissional e com respeito. É isso, Bruno? Exatamente. Eu acho que o agro brasileiro é um setor muito resiliente. Então, crise sempre nós teremos. Então, o produtor, a indústria, todos não podem desanimar, tem que seguir trabalhando com afinco, buscando cada vez mais inovação, e a inovação às vezes nem é tanto na questão tecnológica, é sim na melhoria da gestão, na articulação com os outros elos da cadeia, como você bem disse. Nós temos que atuar como setor. Tem muita gente que está jogando contra, né, a competitividade que o Brasil tem. Então, se a gente não tiver um mínimo de organização interna, né, saber tratar nossas diferenças de forma civilizada e pensando no bem maior, que é o bem do setor, e principalmente do povo brasileiro, que tem um setor que garante segurança alimentar, eu acredito que a gente vai muito longe nesse sentido. Então, acho que em pese momento para boa parte dos produtores é um momento de redução de margem, né, que ele siga firme no propósito de produzir alimentos, né, visto que é uma missão nobre, e que não desanime. Né, vamos buscar, a CNA está de portas abertas para recebê-lo e trabalhar defendendo seus direitos, seus interesses, buscando cada vez mais competitividade e menos burocracia. Ok, Bruno, obrigado então pela sua palestra, obrigado por essa conversa aqui. Vamos seguir trabalhando a par e passo, né, junto com a CNA, a produção avícola, e que tenhamos bastante sucesso. Obrigado e um bom trabalho e boa semana, Bruno. Obrigado, bom evento a todos.